parte dos trabalhos do treino de segunda-feira com o grupo, Gabigol esteve ao lado de seus companheiros nesta terça de forma integral e é figura praticamente confirmada no jogo de volta da semifinal do Carioca com o Fluminense, no próximo sábado, às 21 horas, a de Brasília. O jornalista Renan Moura, da Rádio Globo, noticiou primeiramente a participação integral de Gabigol no treino. Ayrton Lucas, que sentiu dores na coxa durante o Fla-Flu do sábado passado, treinou à parte nesta terça, mas a expectativa é de que não tenha nenhuma limitação para as atividades de quarta. Pela avaliação de hoje, se juntará aos companheiros no próximo trabalho de Tite. Ayrton Lucas, que sentiu dores na coxa durante o Fla-Flu do sábado passado, treinou à parte nesta terça, mas a expectativa é de que não tenha nenhuma limitação para as atividades de quarta. Pela avaliação de hoje, se juntará aos companheiros no próximo trabalho de Tite. O Flamengo segue focado na preparação para o jogo contra o Fluminense, no próximo sábado, às 16, valendo vaga na finalíssima do Campeonato Carioca. No entanto, Tite possui pendências para o clássico, já que alguns jogadores rubro-negros ainda não têm presença confirmada no Fla-Flu. As dúvidas no time do Flamengo para o confronto com o Fluminense são Eric Pulgar, Vitor Hugo, Wesley e Ayrton Lucas. A princípio, a situação do volante chileno é a que mais preocupa. Isso porque, pelo segundo dia consecutivo o camisa 5 realizou apenas trabalhos internos, após deixar o jogo de ida da semifinal do Carioca, no último sábado, às 09, sentindo dores. Já Vitor Hugo sentiu desconforto no treinamento de segunda-feira, às 11. Além disso, Ayrton Lucas teve dores na coxa durante o último Fla-Flu. Por fim, Wesley, que foi desfalque nos 2 derradeiros jogos do Flamengo, se recupera de problemas musculares. No entanto, os 3 citados chegaram a treinar em campos separados do restante do elenco, nesta terça-feira, às 12. Possível retorno de Gabigol. Com 4 dúvidas para o confronto, a boa notícia ficou por conta do retorno de Gabigol aos treinos. Assim como Wesley, o camisa 10 também foi baixa nos 2 últimos jogos do Flamengo. No entanto, nesta terça-feira, às 12, o atacante voltou a realizar atividade completa em campo com os demais companheiros de equipe. Fla-Flu. Após vencer o Fluminense por 2-0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo volta a enfrentar o rival no próximo sábado, às 16. As equipes se reencontram às 21 horas, ao horário de Brasília, no Maracanã, buscando vaga na final do estadual. No confronto, o Mengão possui a vantagem do empate no placar agregado. Se tem Flamengo em campo, logo, a transmissão do Coluna do Fla, ao vivo, no YouTube. Desse modo, os rubro-negros acompanharão a melhor das narrações, com Rafa Penido. O Brabo terá a companhia de Túlio Rodrigues nos comentários. Além disso, Léo José e Vitor Belotti trarão as reportagens direto do Maracanã. Por fim, a Band, a TV aberta, Band Sports, a canal por assinatura, e Goat, a YouTube, mostram o jogo. O Flamengo segue imparável em 2024. No último sábado, às 09, o time rubro-negro derrotou o Fluminense mais uma vez por 2-0, no Maracanã, e encaminhou a classificação para a final do Campeonato Carioca. Desse modo, sem sofrer gol no estadual, Agustín Rossi teve a sequência positiva repercutida na imprensa argentina nesta segunda-feira, às 11. Agustín Rossi atuou em 9 jogos pelo Flamengo no Campeonato Carioca 2024. Nesse período, o arqueiro rubro-negro não foi vazado no torneio estadual. Sendo assim, o jornal argentino Diário Olé repercutiu os 810 minutos sem sofrer tanto pelo goleiro do Mengão como na tremenda sequência de Agustín Rossi no gol do Flamengo. O último gol sofrido por Agustín Rossi no Flamengo foi em 2023. Na rodada final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Mengo foi derrotado pelo São Paulo por 1-0, no Morumbi. Dessa forma, com os 64 minutos restantes da partida pelo Brasileirão e os 810 do Carioca, o arqueiro argentino segue sem ser vazado por 8-7-4. Rossi no Carioca. No Campeonato Carioca 2024, Agustín Rossi fez 9 jogos pelo Flamengo. O arqueiro tem enfrentado uma média de 1,2 chute por jogo no torneio estadual, mostrando que os adversários do Mengão têm testado pouco o argentino de 28 anos. O Flamengo derrotou o Fluminense por 2-0 no último sábado, às 09. Agustín Rossi não teve trabalho no jogo,
pois o time das Laranjeiras sequer acertou o chute no alvo. Por outro lado, a equipe comandada pelo técnico Tite finalizou 23 vezes. Próximo jogo. Com Agustin Rossi disponível para a segunda semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo volta a jogar no próximo sábado, às 16. Isso porque o Mengo encara o Fluminense às 21 horas, ao horário de Brasília, no Maracanã. Vale destacar que o mais querido pode perder até por 2 gols de diferença, já que venceu o primeiro por 2-0. Sendo assim, o Coluna do Fla traz a transmissão mais pé-quente da internet no YouTube. O Flamengo foi a campo no sábado, às 09, quando venceu o Fluminense por 2-0, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Apesar disso, uma cena chamou a atenção. Isso porque o adversário quebrou a tradição da troca de flâmulas. Uma das mais significativas tradições do futebol é a troca de flâmulas, que demonstra sinal de mútuo respeito e esportividade entre as duas equipes que estão prestes a se enfrentar. Contudo, o capitão do Fluminense, Felipe Melo, não levou a do clube para trocar pela do Flamengo. Dessa forma, é possível ver na cena o capitão do Flamengo, Arrascaeta, entregando a flâmula rubro-negra para Felipe Melo, que não entregou a do Fluminense. Com isso, a tradição foi quebrada antes do clássico do último sábado, às 09. Fla-Flu. Se fora de campo o Fluminense quebrou a tradição da troca de flâmulas, dentro das 4 linhas, o Flamengo abriu vantagem nas semifinais do Carioca. No jogo de ida, no sábado, às 09, o rubro-negro venceu o clássico por 2-0, com gols de Everton Cebolinha e Pedro. Próximo passo. Em suma, o Flamengo vai reencontrar o Fluminense no próximo fim de semana. No sábado, às 16, o rubro-negro recebe o adversário no Maracanã, a partir das 21 horas, ao horário de Brasília, para definir o primeiro finalista do Carioca 2024. Como manda a tradição, o Coluna do Fla comanda a narração mais pé-quente da internet, na voz de Rafa Penido, no YouTube. Lembrando que, com a vitória na ida, o Flamengo pode perder por até 2 gols de diferença no jogo da volta para avançar à final do Carioca. Dessa forma, o rubro-negro garante a vaga mesmo com um empate na soma dos placares agregados. O Fluminense, por outro lado, precisa de um triunfo por 3 gols para se classificar,